Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo, e hoje nós teremos a última aula do módulo de propriedades periódicas, finalmente. Hoje nós vamos falar sobre a eletronegatividade. Primeiro de tudo, eu tenho que começar definindo para vocês o que é a eletronegatividade. Mas antes de passar a definição, primeiro vocês têm que ter em mente que quando eu falo de eletronegatividade, eu falo de átomo ligado. Eletronegatividade só faz sentido se eu estiver falando de uma molécula. Diferentemente da energia de ionização ou da afinidade eletrônica, que por definição ocorriam no átomo isolado, no átomo sozinho, no estado gasoso, um elemento só vai apresentar eletronegatividade se ele estiver ligado a outro elemento. Tá ok? Tendo isso em mente, tendo isso bem claro, nós podemos então começar a entender um pouco sobre o que é a eletronegatividade. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui em cima eu estou representando dois átomos, dois núcleos iguais. É uma molécula diatômica homonucleada, por exemplo, a molécula de N2, H2, O2 e assim por diante. Se vocês repararem, aqui essa região esfumaçada avermelhada representa a densidade eletrônica desse núcleo. E essa outra região é a densidade eletrônica desse outro núcleo. Como aqui existe uma ligação covalente, existe uma região de sobreposição. Existe uma região em comum, em termos de densidade eletrônica, pertencente aos dois núcleos. Normalmente, no modelo de Bohr, nós representamos aqui como sendo dois elétrons, o par de elétrons em comum. O par de elétrons que permite a existência da ligação química. Como esse núcleo é igual a esse núcleo, eles pertencem ao mesmo elemento químico, ambos os núcleos são capazes de atrair igualmente esse par de elétrons. Eles não estão mais próximos nem de um núcleo, nem do outro, porque os núcleos são iguais. O efeito que eles exercem sobre essa região em comum é idêntico. Num caso como esse, não existe diferença de eletronegatividade presente nessa molécula, porque os núcleos são iguais. Em contrapartida, essa outra molécula aqui é uma molécula que nós chamamos de heteronucleada, porque são formados por núcleos diferentes. Aqui eu tenho um núcleo A ou um núcleo B. Ou um exemplo mais específico, isso aqui poderia ser um átomo de flúor, esse aqui é um átomo de iodo, ou nós teríamos um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. Enfim, são formados por núcleos diferentes. Originalmente, eu também tenho uma região de sobreposição entre eles, uma região em comum, onde o par de elétrons pertence aos dois. Só que nesse caso, a atração que um núcleo exerce sobre o par de elétrons vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Vai ser diferente porque a distância dessa região aqui em comum até o núcleo é diferente. Em um átomo, essa distância é menor, no outro é maior. Como é uma atração entre cargas elétricas, normalmente quanto menor a distância, mais forte a interação eletrostática. Além disso, pode ser que um átomo, além de ser menor, ele tem um número maior de prótons. Na verdade, pode ser não. Pelo menos um vai ter um número maior de prótons. E isso pode influenciar diretamente na carga nuclear efetiva. E aquele átomo que tiver a maior carga nuclear efetiva vai exercer uma atração sobre esses elétrons de maneira mais efetiva. Qual vai ser a conclusão? Ao invés de ambos os núcleos atraírem igualmente esse par de elétrons, esse par de elétrons vai estar mais próximo de um. Um desses núcleos vai ser capaz de distorcer mais a nuvem eletrônica. De maneira que agora a região em comum entre eles vai estar mais próxima de um determinado núcleo. Nesse caso aqui, o núcleo vermelho. Quais são as consequências disso? Esse núcleo vermelho vai ter uma densidade eletrônica sobre ele maior do que ele deveria. Vai ter a densidade eletrônica natural dele e mais essa densidade extra que ele está, vou dizer assim, roubando do seu vizinho. Notem que a densidade eletrônica não está sobre esse átomo. Esse átomo ele não pegou um elétron
do átomo azul. Ele simplesmente está atraindo mais fortemente o elétron que ainda pertence ao átomo azul. O fato desse elétron extra estar mais próximo desse átomo A, desse átomo vermelho, faz com que esse átomo vermelho tenha uma densidade de carga negativa sobre ele maior. Nós dizemos então que surge uma carga parcial negativa sobre ele. O que é essa carga parcial? Justamente o fato desse elétron extra estar mais próximo dele. Notem, não é dele, mas está mais próximo dele. Em contrapartida, o átomo azul, o átomo B, está perdendo densidade eletrônica. Ele está perdendo elétrons. Não perdeu completamente, mas está perdendo. Então, nós dizemos que surge uma carga parcial positiva sobre ele. Esse átomo A, o átomo com maior capacidade de atrair os elétrons para perto de si, nós falamos que esse átomo é o átomo mais eletronegativo. E a eletronegatividade, por definição, é a capacidade, essa facilidade que alguns átomos têm de atrair o par eletrônico da ligação química para perto de si. Ficou claro o que é eletronegatividade? Um átomo mais eletronegativo é aquele que atrai mais elétrons para ele. Ele não rouba o elétron completamente, ele não forma o ânion, mas os elétrons ficam mais próximos dele. A partir desse conceito fundamental, nós podemos ir para alguns assuntos mais específicos. Por exemplo, existem várias escalas de eletronegatividade, não existe apenas uma. A mais famosa delas é a eletronegatividade de Pauling, porque foi idealizada pelo grande mestre Linus Pauling. Normalmente a eletronegatividade nós representamos por essa letra grega, que parece um X, mas não é um X, é o Ki, e colocamos algum índice ou algum sobrescrito indicando de quem é a eletronegatividade. Por exemplo, o Qp é a eletronegatividade de Pauling. Na mente de Pauling, o que era a eletronegatividade? O que passava na mente dele quando ele pensava em eletronegatividade? Eu vou tentar explicar para vocês agora. Então, pessoal, no caso da eletronegatividade de Pauling, tudo começa quando Pauling associa um parâmetro termodinâmico, que é o ΔH, a variação de entalpia de atomização para um determinado átomo X. Então, ele associa esse parâmetro, a variação de entalpia de atomização, como sendo a metade, o meio, da entalpia de dissociação da molécula, por exemplo, XX, da molécula X2. Bom, o que é isso? Entalpia de atomização, entalpia de dissociação? O processo é esse. A atomização seria a transformação de uma molécula do tipo X2, pode imaginar o H2, O2, N2, F2, em dois átomos 2X. Ou seja, eu vou pegar uma molécula de H2 e vou transformar em dois átomos de hidrogênio. Vou quebrar com uma cisão que eu chamo de homolítica. Como os átomos são iguais, cada elétron participante da ligação química vai continuar com o seu átomo de origem. Então, ele associa a variação de energia no processo de atomização, da transformação de uma molécula no átomo, como sendo a entalpia de dissociação, da separação da molécula XX em X2. Tudo bem até aqui? Bom, então esse D, parâmetro principal, é a entalpia de dissociação. Isso, quando eu tenho uma molécula diatômica, é fácil de entender. Ou melhor, uma diatômica homonucleada. Eu tenho uma molécula do tipo X2 e vou convertê-la em um átomo X e outro átomo X. Quando eu tenho uma molécula heteronucleada, vamos dizer, por exemplo, uma molécula do tipo DXY, e pode imaginar como sendo uma molécula de ClF, ClI, HF, HI, enfim, qualquer molécula diatômica, Paulo associou que para uma molécula diatômica heteronucleada, a entalpia de dissociação seria o somatório das moléculas que a compunham. Ou seja, ele considera como sendo um meio da dissociação da molécula XX mais
um meio, ou seja, a outra metade, né, outra contribuição, da molécula YY. Em outras palavras, se eu fosse pensar a dissociação da molécula de HF, eu poderia considerar que a energia envolvida seria como se eu tivesse a energia de dissociação da molécula de H2, vou ter metade da contribuição disso, e metade da contribuição proveniente da molécula de F2. Tá? Então ele soma essas contribuições. O interessante é que, se olharmos alguns valores experimentais, vamos pegar, por exemplo, a molécula de HF. A entalpia de dissociação da molécula de HF. O valor calculado por esse modelo, ou seja, pegando a dissociação da molécula de H2 e somando com a dissociação da molécula de F2, nós temos como valor 297 kJ por mol. É a energia necessária para separar uma molécula de HF em hidrogênio e flúor. Esse é o valor calculado por esse modelo. O valor experimental para esse mesmo processo, o valor realmente obtido no laboratório, é 570 kJ por mol. O modelo está coerente? O modelo é razoável? Os valores são próximos? Não, obviamente não. A diferença entre esses dois valores está ali em torno de 270 kJ por mol, ou mais especificamente 273 kJ por mol. Essa diferença entre o valor calculado e o valor experimental, Pauli associou como sendo exatamente uma contribuição que ele não estava prevendo nesse modelo. Esse modelo considera apenas uma contribuição covalente. Ele considera que a molécula XY seria uma combinação de moléculas covalentes. Ele não considera, por exemplo, a possibilidade de existir na molécula XY a possibilidade de ter X mais, Y menos, ou seja, uma contribuição iônica, a perda de elétrons de X para Y, ou X menos, Y mais, a possibilidade de perda de elétrons de Y para X. Isso não está incluso nesse modelo simples. E essa contribuição eletrostática, essa contribuição da possibilidade de um átomo perder um elétron para o outro, que estaria causando essa diferença de 273 kJ. E é exatamente essa contribuição eletrostática que ele deu o nome de eletronegatividade. Entenderam? Ele considera que no caso de uma molécula diatômica, originalmente eu poderia considerar um modelo apenas covalente, mas esse modelo covalente iria dar errado comparado com o experimental. Por quê? Porque teria uma contribuição eletrostática. E essa contribuição eletrostática, essa possibilidade de um átomo perder um elétron para o outro, é que ele deu o nome de eletronegatividade. Mais especificamente, ele considera que a diferença de eletronegatividade entre um átomo X e um átomo Y, ou seja, a eletronegatividade de Y menos a eletronegatividade de X, lembrando que isso aqui é eletronegatividade pelo critério de Pauling, essa diferença de eletronegatividade seria correspondente à raiz quadrada de delta D, da variação da energia de dissociação. E é justamente essa diferença, esse raiz quadrada de ΔD, que corresponde à variação da eletronegatividade. A unidade desse ΔD, ele expressa em valores pequenos, ele não usa quilojoules, ele expressa isso em eletronvolts. De forma que a unidade da variação da eletronegatividade, da diferença de eletronegatividade, deveria ser raiz quadrada de eletronvolts, ou, se preferirem, eletronvolts elevado ao meio. Só que normalmente nós não consideramos, não damos unidades para a eletronegatividade de Pauling.
As tabelas que são construídas, elas não possuem unidade, são adimensionais. Mas se fosse pensar numa unidade, seria isso. Raiz quadrada de eletronvolts. Notem outra coisa. Para que Pauling obtivesse os valores de eletronegatividade, ele teria que ter esses parâmetros termodinâmicos. Ele teria que ter esses parâmetros experimentais, como a entalpia de dissociação. Para ter esses parâmetros experimentais, o átomo tem que estar ligado, a molécula tem que existir. Na época, Pauling não conhecia compostos de gases nobres. Nós vamos ver que não tem eletronegatividade de Pauling para os gases nobres, ou pelo menos não existem para todos. Tá claro, galera? A origem da eletronegatividade, eu fiz essa demonstração toda para mostrar para vocês que a eletronegatividade é uma contribuição eletrostática, é um caráter iônico presente em moléculas fazendo ligações covalentes. Tranquilo? Vamos olhar então para alguns valores. Aqui eu tenho alguns valores de eletronegatividade de Pauling para os elementos do bloco principal. Nos livros, normalmente nós temos que a eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita nós temos o aumento da carga nuclear efetiva, a grande responsável por todas as propriedades periódicas. E aí, se um átomo tem uma maior carga nuclear efetiva, seu núcleo não vai atrair apenas seus elétrons, mas como também pertencente à ligação química. Então, um átomo com maior carga nuclear efetiva vai ter uma maior eletronegatividade. E isso realmente nós vemos. Aqui, por exemplo, ao longo do segundo período, ela aumenta realmente da esquerda para a direita. Quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a eletronegatividade. Notem que o neônio não apresenta eletronegatividade de Pauling. Por que não apresenta? Porque não se conhece compostos de neônio. Não temos ligações covalentes com átomo de neônio para poder calcular, ou melhor, para poder medir sua eletronegatividade. A mesma coisa ocorre ao longo do terceiro período. Nós percebemos também tem uma variação, vou dizer assim, obediente. Ela é maior na direita e menor na esquerda. Obedece realmente à variação da carga nuclear efetiva sem nenhuma interrupção. O mesmo ocorre nos outros períodos, talvez com uma pequena variação, um aumento não tão elevado quanto esperaríamos, mas isso mostra que a eletronegatividade é bastante obediente. A mesma coisa ao longo dos grupos. Nós percebemos por que ele aumenta de baixo para cima. Porque um átomo mais acima é um átomo menor. E quanto menor for esse átomo, menor vai ser a distância do núcleo até os elétrons, mais forte vai ser a atração eletrostática. Então, mais forte vai ser essa atração do elétron do átomo vizinho. E, de fato, realmente ela aumenta de baixo para cima. Aqui, ao longo do grupo 1, o hidrogênio que tem a maior eletronegatividade, dos elementos representados aqui, o rubídio que está lá embaixo que apresenta a menor. Entre o rubídio e o potássio a diferença não é tanta, começa a ter uma flutuação nos elementos mais pesados. Mas, no geral, se olharmos aqui embaixo essa curva azul e compararmos com a curva vermelha, que representa os elementos do segundo e do terceiro período, todos os elementos do segundo período apresentam uma eletronegatividade maior do que dos elementos do terceiro período. Está claro isso? Um detalhe interessante, o elemento que apresenta maior eletronegatividade é o flúor. Os valores, na verdade, estão ajustados em função do flúor. O flúor apresenta eletronegatividade 4, o valor mais elevado, e os outros valores são ajustados em relação a ele. Note que o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, mas o flúor tinha uma afinidade eletrônica menor do que a do cloro. Isso pode causar uma certa confusão, mas não, porque os processos são diferentes. Na afinidade eletrônica, o elétron passava a ser do flúor, e por isso o raio pequeno do flúor dificultava esse processo, causava uma repulsão muito grande. O cloro, que tinha um raio maior, apresentava então uma maior afinidade eletrônica. Na eletronegatividade, o elétron não é do flúor, ele apenas se aproxima do flúor. Então o fato do flúor ter um raio pequeno não chega a atrapalhar tanto, até ajuda, porque aumenta a atração eletrostática.
Então nós temos o flúor como sendo o elemento mais eletronegativo, depois o oxigênio, e aí dependendo dos valores, dependendo da tabela, algumas apontam o nitrogênio, outras apontam o nitrogênio como tendo a mesma eletronegatividade que o cloro. Os valores da tabela que eu utilizei indicam o cloro como sendo o elemento mais eletronegativo em relação ao nitrogênio. Além disso, outra coisa interessante, nós não temos eletronegatividade para o argônio, mas nós temos valores. As tabelas periódicas mais novas apontam valores de eletronegatividade tanto para o criptônio, nesse caso aqui 3, uma das maiores ao longo do período, e 2,6 para o xenônio. Por que nós temos valores de eletronegatividade de Pauling para o criptônio e para o xenônio? Porque existem compostos de criptônio e xenônio. Se existem moléculas de criptônio e xenônio, é possível obtermos valores de eletronegatividade para eles. Pauling não conseguiu originalmente, assim como não conseguiu de muitos elementos químicos. Hélio, neônio e argônio, nesse caso nós não temos compostos com esses átomos, logo não tem como medir valores de eletronegatividade para eles. Ficou claro isso? Entenderam o que é eletronegatividade, o que é eletronegatividade de Pauling e como que ocorre a variação da eletronegatividade? Essa propriedade é daqui bastante obediente. Temos flutuações nos períodos mais abaixo, mas no geral ela obedece bem. Conseguimos fazer boas previsões de eletronegatividade. Mas a eletronegatividade de Pauling não é a única eletronegatividade que nós temos. Nós temos pelo menos duas outras tabelas de eletronegatividade relativamente famosas. Uma delas é a eletronegatividade de Mulliken, e aí tem o nome Mulliken em homenagem ao Robert Mulliken. Para ele, a eletronegatividade que nós representamos como sendo QM é a contribuição da energia de ionização, ou da primeira energia de ionização, mais afinidade eletrônica dividido por 2. Na mente de Mulliken, a eletronegatividade ela vinha da contribuição da energia de ionização mais afinidade eletrônica. Razoável isso? Razoável. Um átomo muito eletronegativo é um átomo que gosta de elétrons. Se ele gosta de elétrons, ele vai ter uma elevada afinidade eletrônica. É razoável, existe essa coerência. E se ele gosta de elétrons também, ele dificilmente vai querer perder esses elétrons. Então ele vai ter uma elevada energia de ionização. Os elementos mais à direita na tabela periódica, flúor, oxigênio e nitrogênio, apresentam uma elevada energia de ionização, porque dificilmente perdem seus elétrons, uma elevada afinidade eletrônica, tirando o caso do nitrogênio, de forma que eles recebem elétrons com facilidade, e também apresentam uma elevada eletronegatividade. Então, é bem razoável o pensamento de Mulliken. Ele imagina que a eletronegatividade é a contribuição dessas duas propriedades. Existe uma vantagem muito grande no modelo de Mulliken. Os gases nobres, seja o argônio ou o neônio, eles possuem valores tabelados de energia de ionização e de afinidade eletrônica. Então, se eles possuem energia de ionização e afinidade eletrônica, por essa fórmula, nós conseguimos obter valores de eletronegatividade para esses elementos. Porque, nesse caso, não é necessariamente medido, é calculado a partir desses valores. Para que a escala de Mulliken fique próxima à escala de Pauling, normalmente os valores de energia de ionização e afinidade eletrônica são expressos em eletronvolts. Uma outra escala de eletronegatividade, essa bem menos famosa do que a de Pauling e do que a de Mulliken, é a eletronegatividade de Allred-Rochel. Eu não consegui achar uma figura do Allred, mas aqui nós temos uma foto do Eugene Rochel. Para Rochel, que propôs essa escala de eletronegatividade muito tempo depois da de Mulliken e de Pauling, a de Mulliken e de Pauling, para ter uma ideia, é da década de 30. A de Rochel já é no finalzinho dos anos 50. Bom, o que o Rochel junto com o Allred fizeram foi nada mais do que mudar o parâmetro. Talvez até por um parâmetro mais básico ainda. O que é um átomo muito eletronegativo? Não é um átomo que tem uma elevada carga nuclear efetiva? Não é um átomo relativamente pequeno? Então ele falou que a eletronegatividade
ela dependeria da carga nuclear efetiva, diretamente da carga nuclear efetiva, e inversamente em relação ao raio. Quanto menor fosse o quadrado do raio, maior seria a eletronegatividade. Quanto maior fosse a carga nuclear efetiva, maior seria a eletronegatividade. Essas constantes, 35,9, 0,74, nesse caso a gente está expressando a eletronegatividade como sendo a equação de uma reta, praticamente. Esses valores são adicionados para que a escala dele fique próxima da escala de Mulliken e fique próximo da escala de Pauling. E, de novo, nesse caso eu posso ter sim a eletronegatividade de um gás nobre, desde que eu tenha o valor do raio, desde que eu tenha o valor da carga nuclear efetiva. Só para termos uma ideia da coerência entre as três escalas, nós podemos observar esse gráfico para os elementos do segundo período. Aqui nós temos, em verde, a escala da eletronegatividade de Pauling. Ela acaba aqui no flúor, não tem a eletronegatividade do neônio, porque não tem composto do neônio. É um parâmetro de eletronegatividade medido experimentalmente. A escala de Mulliken segue basicamente a mesma tendência. Só que se nós repararmos, a escala de Mulliken tem algumas variações. Tem uma variação aqui no boro, depois continua crescendo, tem uma outra variação aqui no oxigênio. Por que acontece isso? Porque para Mulliken a eletronegatividade depende da energia de ionização e da afinidade eletrônica. E nas aulas anteriores, eu espero que vocês tenham assistido, nós vimos que alguns elementos têm variações na energia de ionização e na afinidade eletrônica. Então, nada mais natural que esses valores se reflitam na eletronegatividade. Que nós tenhamos desobediências na eletronegatividade similar às desobediências da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Mas, no geral, também é crescente, tem uma boa concordância com o parâmetro de Pauling. E aqui nós também encontramos um valor para a eletronegatividade do neônio, porque é meramente calculado. A escala do Auroyd-Rochel, essa escala cor de abóbora ou laranja, enfim, ela também é crescente. Lembra que ela depende diretamente da carga nuclear efetiva e do quadrado do raio. Ela é bem coerente com a de Pauling, fica quase que sobreposta em relação a dele. E também calculamos a eletronegatividade do neônio. Nesse caso, um valor até um pouco maior do que na escala de Mulliken. As três escalas são bem coerentes e até mesmo, podemos dizer assim, complementares. A mais famosa, de fato, é a de Pauling, inclusive está presente em praticamente todas as tabelas periódicas, inclusive de Enem e de vestibulares. A variação segue praticamente a mesma, mas vale a pena nós comentarmos a de Mulliken e de Auroyd-Rochel. Afinal, é um modelo mais teórico, permite que nós tenhamos valores de eletronegatividade para elementos que dificilmente nós obteríamos experimentalmente. Que fique bem claro na aula de hoje que eu só posso falar de eletronegatividade se eu estiver falando de átomos em ligações covalentes. Não faz sentido nenhum falar de eletronegatividade em átomos isolados. Tá certo, galera? Bom, espero que tenham entendido. Sobretudo, eu espero que o módulo de propriedades periódicas tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre as propriedades periódicas da química. Sobretudo, ver um pouco além do que aquilo que é um modelo padrão, do crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu espero ter mostrado para vocês que existe muito mais coisas e que nós precisamos estudar, precisamos olhar os valores experimentais, precisamos analisar. Óbvio, se eu quero estudar química de maneira um pouco mais aprofundada. Bom, eu espero que esse módulo tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Por favor, se gostaram, repassem para os seus colegas, compartilhem, deem o seu like, visitem lá o blog, lá o Ensinando e Aprendendo. Vocês já têm ajudado bastante, mas por favor, continuem ajudando para o crescimento do canal. Semana que vem eu vou continuar com o projeto de videoaulas, só que eu vou abrir um novo módulo. E aí, qual será o módulo que eu vou falar na próxima aula? Bom, não vou falar qual vai ser não, fiquem atentos ao canal, sexta-feira que vem a gente vê. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima do Ensinando e Aprendendo.